nós, do Grupo Decano, que vocês possam encontrar aqui o que vieram buscar. Principalmente se refere a energias de paz, de equilíbrio, principalmente a respeito dos ensinos do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, a proposta para hoje é nós conversarmos um pouquinho a respeito de Maria, a mãe de Jesus. A ideia, ela surge numa conversa nossa no grupo, em que nós informalmente comentávamos a admiração que todos nós do grupo temos por Maria. Então surgiu, né, a ideia de que nós pudéssemos transformar essa admiração em uma exposição. Então, hoje nos encontramos aqui por essa razão. Vocês todos devem estar observando este retrato. Este retrato, ele foi trazido pela mediunidade de Chico Xavier. Durante 20 encontros, do final do ano de 1983 até meados de 1984, Emmanuel, através da mediunidade de Chico, relatou para um fotógrafo, pintor, as características de Maria de Nazaré no plano espiritual. Então, uma espécie de retrato falado. Ele ia dizendo e o pintor, retratista, ia desenhando até chegar a este retrato. E Chico nos traz que esta é a imagem de Maria, quando ela vai até os locais mais profundos do nosso orbe para fazer socorro daqueles que mais sofrem. Então, está aí esta imagem trazida pela mediunidade de Chico Xavier. Nós, no movimento espírita, sabemos, naturalmente, da envergadura desse espírito. Também é sabido, aqueles que são espíritas, que nós não cultuamos símbolos, imagens, né? Os dogmas e ritualísticas não fazem parte da doutrina espírita, né? Mas também sabemos da fé raciocinada e da razão, e sabemos também que nós não podemos deixar de sermos gratos para todos aqueles espíritos que buscam auxiliar a todos nós nessa caminhada da nossa encarnação. E entre esses espíritos está Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Chico Xavier, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: se nós consideramos Cristo, consideramos Jesus nosso irmão, devemos considerar Maria a nossa mãe. Por essa razão, a mãe de todos. Também nós ouvimos, né, falar a respeito de Maria, a atuação dela no plano espiritual, no relato que traz a comemoração de 50 anos do desencarne de Bezerra de Menezes. Então, há um encontro onde Celina, emissária da Mãe Santíssima, vem até o orbe terrestre e dá notícia a Bezerra de Menezes que, em razão dos serviços prestados na Terra, ele poderia ascender para planos superiores. E ele, então, de joelhos, solicita a mãe de todos que possa permanecer aqui prestando o seu serviço, e por ela foi atendida. Na obra A Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos, ele
traz relatos a respeito dos momentos em que houve a crucificação de Cristo e o que aconteceu com seus discípulos, e inclui nessas narrativas o que aconteceu com Maria. Então, está lá no capítulo 30 de Boa Nova. E nós sabemos, né, os relatos evangélicos trazem, que quando Jesus estava na cruz e percebe Maria e João, o evangelista, juntos, ele murmura: Mãe, aí está teu filho, e filho, aí está tua mãe. Fazendo com que aquele elo entre Maria e João, o evangelista, ele ficasse numa profusão maior do que já era. E seguindo esse relato, após os acontecimentos com Cristo, então, em Jerusalém, os apóstolos, eles seguem seus caminhos, e João, o evangelista, ele desloca-se até Éfeso, às margens do mar Egeu, onde ele constitui residência. E lá ele recebe uma choupana de alguns dos cristãos que moram naquela região. E João, então, lembrando-se da fala de Cristo, volta até Jerusalém e convida Maria para morar com ele em Éfeso, e que ela aceita. A narrativa diz que, a partir dali, ela e João constroem, naquele pequeno ambiente, uma choupana de luz, onde todos vão buscá-los para receber as informações a respeito de Cristo, as informações a respeito do Evangelho. E Maria começa, então, a ser chamada por todos que ali chegam, minha mãe. E as pessoas, o tempo passa e eles continuam vivendo ali. Até que, numa noite, Maria recebe a visita de um peregrino. E ela ouve, minha mãe. Mas, como ela sempre ouvia dos demais, convidou esse peregrino a entrar, mas começa a sentir emoção muito forte, lembrando-se sempre do seu filho, Jesus. Então, ela percebe que aquele peregrino que ali estava era realmente o Cristo. Ela vai em direção a ele, percebe as marcas e vai e tenta ajoelhar-se perante Jesus. E ele não permite. Ele a levanta e Cristo ajoelha-se perante Maria e diz a ela: minha mãe, Deus pede que eu a leve, para que no meu reino seja tu a rainha dos anjos. Naturalmente, que Maria, ela está junto com Cristo nessa governadoria do planeta Terra. E diante desse contexto, naturalmente que todos nós sentimos essas energias, esse amor de mãe, e muitos fazem homenagem a Maria através da música, através do canto. Sabido também que Chico Xavier ele teve uma relação muito estreita com vários artistas, né? Com várias pessoas de prominência no Brasil. E entre
contato que teve, um desses contatos foi com o Roberto Carlos. Então, ele compôs várias músicas. E uma dessas músicas é Nossa Senhora. Lembrando que, claro, que Maria, ela é a mãe de Jesus, filho de Deus. Alguns segmentos trazem Jesus e Deus como a mesma figura. Mas nós entendemos que não, que Maria é a mãe de Jesus. Então, o grupo canta Nossa Senhora de Roberto Carlos. E ficaram mágoas em mim, mentira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu culpar meu corpo na dor, e alivio o peso da cruz, deseja de minha mãe, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Meu caminho, cuida de mim, sempre do meu pranto rolar, olha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e a alma, o meu coração. Grande a conceição acredite, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, dai de nós vossos filhos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu
da minha vida, o meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, o meu destino. Meu caminho, cuida de mim. Quando nós lembramos de Maria, naturalmente que nos vem os relatos trazidos por Dona Ivone Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicídio. Ela relata ali as dificuldades que encontram essas pessoas que, equivocadas, elas atentam com sua própria vida. Então, no plano espiritual, a percepção que essa ação ela não resolveu as dificuldades vivenciadas. Então, trazem o sentimento de culpa, a vivência da situação dificultosa que estavam passando, que levou até a ação, e ainda as dificuldades em razão do ato cometido. E para o socorro desses queridos irmãos, somente almas que amam de uma forma muito profunda. Então, cabe a Maria de Nazaré essa tarefa. E ela arregimenta junto a si outras mães, que vão até os locais mais dificultosos que outros seres, outros espíritos não conseguiriam chegar para o socorro desses espíritos. Então, no plano espiritual, o Hospital Nossa Senhora, em que esses espíritos são trazidos, e lá eles começam a ser socorridos, buscando o equilíbrio. Porque muitos deles, eles permanecem nessa situação de dificuldade por anos. Muitos anos. E o desequilíbrio é muito intenso. Então, é a necessidade desse acolhimento. Então, é a Legião dos Servos de Maria que faz esse socorro, levado até essa coluna espiritual, onde Maria de Nazaré divide esses trabalhos. Há um trecho nesse livro que eu gostaria de... uma frasezinha só que eu gostaria de ler para vocês, para que se entendesse, né, a dimensão desses auxílios que ela presta a esses irmãos mais aflitos. Então, alguns deles são trazidos até ascendentemente para vocês, né, em desequilíbrio, alguns por muitos e muitos anos em sofrimento. Então, eles são levados até lá e um grupo desses é recebido. Então, eles são recebidos com a seguinte frase: necessitais todos vós do repouso. Repousai sem receio, meus amigos, pois
todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. Para esses irmãos, um caminho de luz se forma, porque eles estavam desesperançados. E quando eles percebem que tem um local onde eles podem prosseguir a sua jornada, e este caminho de luz, ele é traçado por Maria de Nazaré. O grupo canta Revelação. Uma nova jornada, passos certos, uma vez incertos, tão seguros os passos futuros, tão chamas de luz, fazendo uma estrada. Que aqui não se faz, não se busca no tempo e no espaço, muito além do alcance de um braço, mas no tempo infinito. Próprio ser, são chamas de luz, fazendo uma estrada com sabor da paz, que aqui não se faz. Não se busca no tempo e espaço, muito além do alcance de um braço, mas no tempo infinito, próprio ser. João, o evangelista, no capítulo 3, ele relata, no Evangelho de João, né, ele relata o encontro de Cristo com Nicodemos. E dos evangelhos, ele é o único, quatro evangelistas, que ele retrata esse encontro, nos falando e nos trazendo a respeito da reencarnação. Na obra Dias Venturosos, fotografia do Divaldo Franco e da Amália Rodrigues,
ela nos traz a informação de que João Evangelista é Francisco de Assis. E no movimento espírita, né, a literatura nos traz muita participação de Francisco de Assis, colaborando, né, para que o movimento espírita ele repercuta de forma positiva na humanidade. Então, no livro Amanhecer da Nova Era, do Divaldo, ele, né, a oração final é de Francisco de Assis. Né? O Aníbal Cerqueira, ele tem uma obra publicada pela editora Espiritizar, ele traz a oração sublime de São Francisco. Então, e Francisco de Assis, ele tinha uma relação também de muita proximidade com Maria, e a gente entende a razão por quê, né? Então, João Evangelista sendo Francisco de Assis, a gente entende por quê. Tem uma música que se chama Fratello Sol, Sorella Luna, Irmão Sol e Irmão Lua, que é considerado o cântico das virtudes, né? Onde Francisco de Assis ele retrata todas as criaturas como irmãos. Então o grupo canta Fratello Sol, Sol e Sorella Luna.
Tem uma obra, também da editora Espiritizar, que se chama Cântico das Virtudes. Ela é trazida pelo Espírito Adália, grafia do Atos do Caminho. E nesse livro, a Adália nos traz uma canção-poesia chamada Minha Vida Não é Minha. E ela relata, então, que ela foi uma cristã na primeira hora e ela foi supliciada em Roma, no Coliseu de Roma. E nesse relato ela conta que antes dos cristãos irem, então, ao suplício no Coliseu, eles cantavam essa música, Minha Vida, essa canção, Minha Vida Não é Minha. Anteriormente, então, eu narrei, né, o encontro de Maria com Jesus em Éfeso. Ocorre que, logo posterior a esse encontro, Maria desencarnou. Então, ela foi encontrada por João. E, por ocasião do desencarne dela, vários espíritos eles vão ao encontro de Maria para levá-la até os planos superiores, e ela pede que primeiro, antes dela ir para os planos superiores, ela quer voltar a ver onde nasceu Jesus, onde ela viveu. Então ela faz isso, vai até esses ambientes, e ela faz mais um pedido. E deseja ir a Roma para encontrar estes irmãos que estão presos, que estão prestes a serem supliciados em nome de Jesus. Então, essa equipe com Maria vai até as prisões de Esquilino, em Roma, onde os cristãos estão aguardando para serem levados ao Coliseu, né, onde eram mortos comuns, né, a historiografia nos traz. Ocorre, então, que Maria, vendo alguns em extrema aflição, ela ela pensa que o Filho deixou para a humanidade a força da oração. E pediu a Deus que ela pudesse também deixar algo para a humanidade. Então, ela se aproxima de uma moça que lá estava e ao seu ouvido diz: Canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo. Convertamos a nossa dor aqui na terra em alegrias para o céu. Canta, minha filha, canta. Canta, minha vida não é minha.
Então, a gente procurou conduzir essas reflexões em cima desse capítulo 30 do livro da Boa Nova. E ele encerra o capítulo e, consequentemente, o livro, nos dizendo que quando nós chegarmos, qualquer um de nós, em ambientes em que se inclui os ensinamentos de Cristo e houver encanto, houver uma canção, que sugere que possamos fazer brando silêncio, ouvindo essas canções, e que desta forma nós podemos perceber o doce perfume da Mãe Santíssima. O grupo canta Ave Maria de Catim.
Queridos amigos, queridos irmãos, então, em nome do Grupo Amor e Luz, nós agradecemos a todos vocês e convido, então, para que juntos possamos fazer a oração de encerramento. Logo após a oração, aqueles que desejarem a fisioterapia, é só se direcionarem para frente que serão chamados. Então, aqueles que se sentirem mais à vontade, quiserem fechar os olhos, e nós possamos agradecer mais essa oportunidade que tivemos de nos encontrar, para que possamos aurir do mais alto as energias que sempre estão à nossa disposição, para que possamos ter a força, a coragem para enfrentamento das dificuldades que o dia a dia nos traz. Que possamos estarmos convictos de Jesus, que é a mãe de todos, a espiritualidade amiga, jamais nos deixará só ou desamparados. Que possamos confiar sempre nesse auxílio e nesse amparo, para que possamos prosseguirmos em frente, buscando sermos pessoas melhores, embasadas pelo Evangelho de Cristo Jesus.
Nesse momento também pedimos, Senhor, em nome de Maria, por aqueles irmãos que, equivocados, cometem o ato de atentar com a própria vida. Que eles possam receber essas energias afetuosas, amorosas, e perceber, mesmo na situação que se encontra, Maria estará com ele. Que a paz, o amor, a fraternidade, o equilíbrio e a serenidade esteja em todos nós, que assim seja.